17 adiante, e diz: não vos pertence saber os tempos, ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio, mas recebereis a atitude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero abrir todo o livro de Efésios. Efésios 5, do 14 adiante. Glória a Jesus. Maravilha, Deus. Que ajude, glória a Deus. Que diz assim: por isso diz, desperta do que dormes e levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andares, não como os necios, mas como os sábios. Devido o tempo, porquanto os dias são maus, por isso não sejam insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos entreguei com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Repetindo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos briguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos fazer um instante de oração. Glorioso Deus eterno, Pai amado, ó Pai querido, ó Pai santo, ó justo Deus, ó Deus glorioso, ó Deus amado, aqui, ó Pai querido, ó Pai amado, a palavra, agora minha vida, Deus, eu te entrego, tem o Espírito Santo me usado, venha falar, meu Deus, através, ó Deus, da tua palavra, eu dependo, eu preciso de ti, Espírito Santo de Deus, então venha usar, instrumento em nome de Jesus Cristo. Pode assentar, bater palmas e dar glória a Deus. Glória a Deus, Maravilha, Deus. Louvado teu nome. Glória a Deus. Versículo 16, o apóstolo Paulo vai estar dizendo: não sejam sensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos peguei com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está alertando a igreja aos Efésios acerca disso, que a vontade do Senhor é que nós viemos ser cheios do Espírito Santo. Assim, o livro de Atos dos Apóstolos 1, nos versículos. Atos dos Apóstolos 1, versículo 7. A Bíblia fala e diz assim: não vos pertence saber o tempo e a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A Bíblia fala que em Atos 1, aqueles que estavam reunindo com Jesus, vai estar dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Mas ele vai responder assim: não vos pertence saber o ano, a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vemos que Jesus, que aqueles que estavam reunidos com Jesus estavam preocupados com o reino a Israel. Aí nós vemos na Bíblia Sagrada que a preocupação de Jesus é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e assim até os confins da terra. Então nós vemos que quando Jesus estava na terra, ele estava operando milagres, prodígios, maravilhas. O cego enxergava, o mundo falava, o surdo ouvia e o morto ressuscitava. Mas agora, Jesus Cristo, antes de subir para a sua ascensão, porque já morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, glória a Deus, ter dado testemunho aqui na terra. Agora ele vai subir para a sua ascensão, mas antes ele vai alertar
maravilhas. Só que agora a preocupação de Jesus é essa. Ele está subindo para o céu. Mas nós, os apóstolos, discípulos, ia ficar, ia dar continuidade ao trabalho que o Mestre Jesus então tinha começado. Então vemos que a preocupação de Jesus Cristo é que nós viemos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Para ser testemunha. Porque não tem como ser testemunha de Jesus apenas. A gente pode até pregar, pode fazer o que for, mas para ser testemunha de Jesus Cristo, devemos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vemos milagres, nós vemos maravilhas, nós vemos almas se convertendo ao Senhor Jesus. Nós vemos que coisas maravilhosas acontecem. Pode adorar e exaltar. Então, o apóstolo Paulo está alertando que a vontade de Jesus é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Jesus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ganhar muitas almas. Porque não tem como ganhar alma, não tem como expulsar demônio, não tem como fazer milagre se não estivermos cheios do Espírito Aleluia. Santo. E o apóstolo Paulo vai estar como nós vamos ser cheios do Espírito Santo, salmodiando o seu coração, com cânticos espirituais. Então, a preocupação de Jesus nos irmãos neste tempo é que nós viemos ser cheios do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Por quê? Porque para ser cheio do Espírito Santo, primeiramente devemos esvaziar de nós mesmos, esvaziar das paixões desta vida, esvaziar das coisas terrenas, e começar a encher do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a ler a palavra, começamos a estudar a Bíblia, começamos a encher das coisas de Deus. Assim a maneira de ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo se nós passamos a maior parte da nossa vida nas coisas desse mundo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se a nossa vida já está cheia das coisas desse mundo. Então precisamos, irmão, renunciar nossas paixões, nossas vontades, para que a vontade do Senhor venha prevalecer em nossa vida. Sabemos que os dias são maus, como diz a palavra, em meio tempo, porque os dias são maus. Se os dias são maus, é necessário o cristão estar cheio do Espírito Santo. Porque nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que mais trabalhou na seara, ele entendeu a importância de ser cheio do Espírito Santo. E por quê? Porque quando ele era Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, ele perseguia assim então a igreja, perseguia os discípulos, ou seja, a luta dele estava sendo na carne, mas agora ele vai entender que a luta dele não é mais na carne, mas que a luta dele é espiritual. Se a luta é espiritual, devemos ser cheios do Espírito Santo, porque não tem como a gente vencer a luta, não tem como vencer o diabo, não tem como vencer as perseguições, as coisas dessa vida, se a gente estiver vazio. Então nós vemos que um dos maiores apóstolos vai dar um exemplo, e com o exemplo de ser cheio, a vontade de Jesus é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, a luta pode vir, mas nós vencemos a luta. Aleluia. Os problemas venham, mas nós temos a certeza da vitória, porque quem está com nós, Ele pode nos dar a bênção e a vitória. Glória a Deus, então, a apóstolo agora entendeu que a guerra, a luta dele não é mais com os seres humanos, mas é contra principais e potestades. Um dos maiores apóstolos que mais trabalhou, que mais fez missão, foi o apóstolo Paulo. Aleluia. E o ministério dele é tão maravilhoso que a gente tem que servir de exemplo para nossas vidas. Como que Paulo não negou Jesus, como que Paulo não desanimou, não olhou para trás devido às perseguições, devido às guerras, às lutas.
Por que que ele não olhou para trás? Por que que ele não parou, não desistiu? Porque o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome. E nesse tempo, as coisas estão diferentes. Se nós olharmos para as Sagradas, vai ver que os irmãos e as irmãs da igreja primitiva eram homens e mulheres de orações. Eles oravam, eles tinham compromisso com a palavra. Eles eram homens e mulheres dedicados a Deus. E por isso que o ministério deles foi poderoso na terra. O que nós aprendemos? Aprendemos que se nós orar, se nós queremos ter um ministério poderoso na terra, que se nós queremos fazer a diferença, que se nós queremos ser testemunha de Jesus Cristo, porque não tem como ser testemunha de Jesus. Aí você vai lá e prega, a pessoa está enferma lá, aí você fala, Jesus vai te curar. Não, para ser testemunha de Jesus, a pessoa está enferma, você chega, coloca a mão dela e manda a enfermidade embora e ela é curada. Aí sim, glória a Deus, aleluia. Aí as pessoas vão ver Glória que a Deus, realmente Jesus é verdadeiro, porque ele estava com tal enfermidade, que no nome de Jesus a enfermidade saiu. Aí então assim nós seremos testemunha de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Deus. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que cada dia que passava o Senhor acrescentava aqueles que havia de salvar. Porque não temos mais salvação? Muito raro. Porque não temos mais? Porque a igreja ultimamente está vazia e os barcos está cheio. Por quê? Porque não que Deus tenha mudado, mas que o homem mudou. Porque as pessoas querem cura, as pessoas querem transformação, as pessoas querem vir na igreja ser curada, as pessoas querem vir na igreja ser transformada. Mas para isso, nós devemos orar, nós devemos dobrar o joelho e orar, começar a orar, começar a jejuar, começar a buscar a Deus para ser cheio do Espírito Santo, e assim essas almas então venham se curar. Pode adorar e exaltar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Mais outro exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou do zero bem, terminou bem. E qual o motivo de ter começado bem, terminou bem? Porque ele começou cheio do Espírito Santo, terminou cheio do Espírito Santo. Aleluia. E perseverou até o fim. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vemos que esse homem perseverou. Se é nos dias de hoje, não queremos perseverar. Qualquer coisinha que vem na nossa vida, desanimamos, queremos olhar para trás. Mas se nós olhar para o apóstolo Paulo, porque ele olhou para trás, porque ele prosseguiu, porque ele insistiu naquilo que era Aleluia, mais glória a importante Deus. na salvação da alma dele. Então o apóstolo Paulo começa o ministério, começa a ser perseguido, sofre naufrágio, várias coisas terríveis aconteceu, mas isso não foi motivo dele parar, dele desistir. Por quê? Porque ele sabia que a Bíblia também fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito para nós, para também a nossa salvação e também para ganhar as almas. É ser salvo e através de ser salvo, vir a ser salvo. É ser cheio de ser transformado, para que através de nós ser transformado, as vidas também venham a ser transformadas. Então, o que essa palavra me chama a atenção? Me chama a atenção que no dia de hoje nós vemos que há distrações, as redes sociais, as coisas que estão sufocando na igreja de Cristo. Então nós vemos que realmente o fim está chegando, que realmente Satanás está de brincadeira, a Bíblia fala que está matando, roubando e destruindo. E a igreja? Mas Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a igreja, as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Nós sabemos que os dias são terríveis, somados, Satanás querendo que nós venhamos perder a nossa salvação. E qual a maneira de nós não perder a salvação? Ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Aleluia, Ele tem glória a intimidade com Deus. Deus. Porque sem intimidade, sem estar cheio do Espírito Santo, nós vamos subir. Lembra daquelas 5 virgens loucas, as 5 prudentes? Que as 5 loucas não tinham azeite em reserva, mas as 5 prudentes tinham.
Deus, Deus aleluia. vai deixar tarde demais para querer se encher do Espírito Santo. E quando a obediência do Espírito Santo, temendo a Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, é orando, é jejuando, porque a Bíblia fala, quando o Espírito Santo desceu lá, antes eles estavam orando, eles estavam no cenário em oração, e já estavam esperando a promessa em oração. Depois que o Espírito Santo desceu, eles também continuou em oração, porque até o Pedro e João, lá na Porta Formosa, foram orar lá para orar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, devemos orar. Devemos olhar para a nossa vida, olhar, preocupar com a nossa salvação da nossa alma. Porque o diabo, Satanás, os demônios, o mundo, os problemas, quer nos sufocar, quer nos cegar, para não enxergar, para não confiar mais naquilo que nos prometeu a vida eterna, a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, meu Deus. Muitas vezes preocupamos com o trabalho, preocupamos com o alimento, preocupamos com tanta coisa dessa vida. Mas se nós não parar para pensar, e se nós estiver preocupado demais com as coisas desse mundo, se Jesus vir, nós vamos ficar. Então, meus irmãos, nessa noite, Glória a Deus, aleluia. Deus vai trazer despertamento na noite. Você, como é que vai para a vida, falo para mim, para você, para todos nós, aleluia, que nós devemos olhar a nossa vida e ver que realmente o mundo está tenebroso e devemos buscar mais a Deus, chegarmos mais a Deus, preocupar com a salvação da nossa alma, porque não adianta, a Bíblia fala. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos daqueles que dizem Senhor, demora, fiz milagres, você demora, produzir feio. Mas Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Aliás, vemos que ele está expulsando os demônios, fazendo milagres, mas a salvação dele. Quem sabe, estava ganhando muitas almas, mas a salvação dele. Tomar preocupação, primeiramente, a nossa salvação. Aleluia. Salvo, para que então venhamos salvar. Pode adorar e exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Efésios 6:10 diz: os demais irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O objetivo que nós precisamos é fortalecer o Senhor, é buscar fortalecimento para quê? Ser fortalecido para suportar a luta, para suportar a perseguição, a afronta, para não jamais desanimar, é ser cheio do poder de Deus e manifestar o poder de Deus na terra. Glória. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos os apóstolos, eles eram tão cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala de um homem chamado Filipe, desceu uma cidade de Samaria. Ele sozinho desceu a cidade de Samaria. Então ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a curar os enfermos. As pessoas prestavam atenção nele, via os milagres que ele fazia e prestavam atenção. E a Bíblia fala que tinha um Simão que exercia a arte mágica, que estava enganando aquele povo. Mas a partir do momento que Filipe chegou lá, a mentira foi embora porque a verdade chegou. As trevas foi embora porque a luz chegou. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, ganhou até o Simão. Aleluia. Então que nós possamos ser também, meu irmão, como Filipe, cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele desceu a cidade de Samaria. Então houve uma grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. O que Deus está procurando é homens e mulheres que faz a diferença nesse tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito obrigado.
nós e discípulos. Aleluia. Pode adorar e exaltar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Porque há alguns anos atrás, nas décadas passadas, nós vimos libertações, revelações profundas, salvação de almas, e por que agora não? Porque os homens, as mulheres do passado, estavam em oração, estavam buscando, estavam pagando preço. Não que Deus tenha mudado, mas como mudou, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje, mesmo Jesus, Aleluia. o Senhor, que operava no passado, Ele opera também no presente. Mas basta nós seguir o exemplo dos grandes homens de Deus aqui na terra. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais, vamos dedicar nossa vida à oração, vamos seguir mais a palavra, vamos santificar mais, para que nós venhamos ser exemplo na terra, para que nós viemos fazer a diferença. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus.